E aí, salve, aqui é o Elison Oliveira falando. Hoje é dia dos pais e eu queria deixar um recado aí pra todo mundo aí. Eu já não tenho mais pai nem mãe, são falecidos já faz um tempo, mas não é por causa disso que eu tô falando não. Às vezes a gente pensa que tá sem ninguém, não tem pai, não tem nada, mas tem alguém que sempre olha por nós. O que eu queria deixar pra vocês hoje é uma história daquele pai que cuidava de uma ponte que fazia um ligamento da ferrovia. Passava um trem, né, assim, em cima dessa ponte, e esse homem trabalhava. O serviço dele era erguer e baixar a ponte. Quando ele tinha que erguer a ponte, ele ouvia uma sirene, ia passar uma embarcação. Aí ele tinha que levantar aquela ponte. Passava a embarcação, ele baixava a ponte. Depois de não sei quanto tempo, vinha um trem cheio de passageiros e passava por cima daquela ponte. E era a sua rotina, dia a dia. Ele caminhava todo dia, aquela rotina, né, do vai e vem, ia trabalhar. Um dia o filho dele falou: pai, o senhor ainda me leva um dia para eu ver, conhecer o seu serviço? Eu falei: filho, um dia eu te levo. Um dia eu te levo sim. Aí chegou um dia, ele tava saindo correndo, aí o filho: pai, você me leva hoje? Aí ele pegou, mandou o menino se arrumar, o menino correu. Foi hoje, todo feliz, né? Vou conhecer o serviço do meu pai. E aí ele levou o filho dele para trabalhar. Chegou lá, ele entrou, tinha uma cabine lá cheia de botão, né? Cheia de coisa. Aí o menino começou a perguntar ao pai: esse botão aqui? Ah, isso aqui é para isso, filho. Aí esse botão aqui? Ah, esse botão é para aquilo lá. Aí foi mostrando os outros botões. Tinha uns 2 botões lá que chamava a atenção dele. Foi esses 2 botões aqui. Ele falou: esse botão aqui é muito importante. Não pode mexer nesses botões não, porque quando eu escuto a sirene e tal, eu aperto esse botão aqui, aí a ponte levanta. Tem que passar o navio. Se a ponte não levantar, o navio vai bater, a torre do navio assim vai bater bem na ponte. Mas e o outro botão? Ele falou: esse outro botão aqui, ó, eu tenho que apertar quando eu escuto a sirene do trem, né? Escuto o barulho do trem, eu tenho que baixar, a ponte baixa, o trem passa. Então esses 2 botões são muito importantes para a vida de todo mundo. Aí o menino: tá, pai, tá bom então. Aí o pai foi mexendo em algumas coisas lá. Ele tinha que checar algumas coisas antes de tudo. É o menino curioso, olha pra cá, olha pra lá. Aí ele foi checar algumas coisas. Aí ele voltou, né? Quando ele voltou, o menino não tava mais lá. Não tava mais naquela cabine. E aí ele procurando, né? Cadê meu filho? Cadê meu filho? É ele preocupado, correndo. Ele ouviu a sirene, né? Ele falou: é o trem. E o trem tava vindo cheio de passageiro. E aquela ponte tava levantada. A ponte tava levantada, né? É o horário do trem. Ele ouviu a sirene e o maquinista apertando aquela sirene, ele correu. Foi lá naquele botão, tá. Aí a ponte começou a descer e o trem se aproximando. Ele falou: vai dar tempo. Daqui a pouco ele começa a ouviu aquele grito: pai, pai, pai. Pai, ele procurando, cadê meu filho? A ponte descendo. Pai, 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 pai. Aquela ponte começou a descer. O filho dele estava preso debaixo da ponte. Aquela ponte começou a esmagar o filho dele. Ele ali preocupado
E o trem vindo cheio de gente, cheio de gente. E aquela ponte descendo, ele pensando em apertar o outro botão. Falou, vou apertar o botão. Se eu apertar o botão, essa ponte vai levantar, meu filho sai. Só que já tava muito perto. Muito perto. Ele falou. Aí ele olhou, pensou, parou e pensou. E o menino gritando, pai, pai, pai. Ele falou, se eu salvar meu filho, esse monte de gente vai morrer. Se eu salvar meu filho, esse monte de gente vai morrer. Que decisão difícil, né? E ele teve que abrir mão de apertar um daqueles botões lá, salvar o filho dele. Ele deixou a ponte descer em cima daquela criança. Quando aquela ponte desceu, o trem passou com um monte de gente que estava com destino certo para a morte. E ali ele deu a vida do filho dele para que um monte de gente tivesse a chance de sobreviver naquela situação. Assim foi o pai. Hoje é dia dos pais. Hoje assim foi o pai, aquele que está aqui, ó. Ele está em todo lugar, mas a gente entende que ele está lá no céu, como se ele estivesse distante da gente. O Pai eterno, se ele salvasse Jesus naquela cruz, quando Jesus estava ali, Pai, se possível for afasta de mim esse cálice. Todavia, seja, contudo seja feita a tua vontade. Se ele salvasse Jesus, tirasse Jesus daquela cruz antes dele morrer, eu estava aflito e você também. A gente ia morrer se ele tirasse Jesus daquela cruz antes de se cumprir o que estava escrito. Eu não tinha chance de um dia morar com ele. Você não tinha chance de um dia morar com ele. O que a gente tem que fazer simplesmente é aceitar que ele teve que sacrificar alguém para que eu e você tivesse vida. E tivesse vida e abundância. Abundância aqui na terra e abundância aqui na terra. E abundância lá no céu. Morar com ele lá na eternidade. O que a gente precisa é crer e aceitar. E ser grato. Grato sou pelo aquilo que ele fez. A vida de um por muitos. É nóis. O Ellison Oliveira falando. Tamo junto até depois do fim.